Oi, galera, tudo bem? Então, mais um vídeo da professora, eh, continuando aí o ler e escrever, o projeto jornal. Então, aqui nós temos a atividade 2E, as partes que compõem uma notícia, que eles colocam aqui como visão geral. Então, do que nós vamos fazer? Então, analisando aqui, ó, analisando a estrutura das notícias. Na verdade, nós vamos preencher, né? Então, esse vídeo vai ficar um pouco extenso, mas eu peço um carinho de vocês. Assistam, porque tem muitas informações, muitas explicações. Inclusive, as notícias são curtinhas, mas por que eu escolhi notícias curtinhas? Para que eu possa fazer um vídeo mais leve para vocês. Então, vamos com Deus, prestando atenção. Lá na página 144, no livro Ler e Escrever, você tem essa tabela, né? Então, nós temos aqui o título, o subtítulo, a data, a autoria da notícia, se possui fotografias, e só não vamos fazer esse aqui, ó, se possui box complementares, tá certo? Nós só vamos pular, aí a gente vem para as famosas perguntinhas que compõem, né, uma notícia. Qual é o fato noticiado? Onde ocorreu? Como aconteceu? Quem eram os envolvidos e por que ocorreu? Nesse vídeo eu vou ler duas notícias, né? Eu escolhi duas notícias para a gente conseguir preencher essa tabela e vou estar lendo para vocês, mas eu vou preencher apenas um campo aqui, uma coluna. Então, a outra coluna você vai preencher aí sozinho, tá bom, meus queridos? Então, pensando em todos esses itens que temos que preencher, o legal é isso, gente. Quando a gente tem uma atividade, antes da gente passar para a notícia, é interessante você ter, já tentar enxergar todos esses itens nas notícias que a professora vai ler agora, tá certo? Então, vamos para a notícia. Escolhi duas notícias curtinhas, tá certo? Essa primeira aqui, ó, ela se chama, né, como tenho como a manchete, né, o título, Pássaros constroem Singapura em abacateiro. Aí nós temos aqui Gláucia Leal e vamos para a notícia. Ela é curtinha, ó, ela só tem um parágrafo, tá? Do estado de São Paulo. Foi publicado no dia 29 de março de 1998. Então vamos lá para o corpo da notícia. Numa metrópole como São Paulo, não são apenas as pessoas que têm problemas de espaço e habitação. As aves também. Em um abacateiro de galhos secos, na rua Álvaro Gomes, em Santana, na Zona Norte, uma família de joões de barro está construindo dois pequenos prédios com 3 andares. Os pássaros ergueram ainda um terceiro cômodo, térreo, chamado de salão de festas, pelos moradores da região. Vou ler novamente, vamos lá. Então, pássaros constroem Singapura em abacateiro, Gláucia Leal. Numa metrópole como São Paulo, não são apenas as pessoas que têm problemas de espaço e habitação. As aves também. Em um abacateiro de galhos secos, na rua Álvaro Gomes, em Santana, na Zona Norte, uma família de joões de barro está construindo dois pequenos prédios, com 3 andares. Os pássaros ergueram ainda um terceiro cômodo, térreo, chamado de salão de festas pelos moradores da região. É bem bacana, né? Olhando, né? Quando fala em 3 andares, ó, 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, né? Muito lindinho, né, meus queridos? Então, depois que essa notícia aqui é a notícia número 1 que eu escolhi, tá
certo? Então, agora vamos para a notícia número 2. Então, vamos lá. A notícia número 2, nós temos aqui, ó. Lembrando, né, gente, que a reportagem é um texto jornalístico de caráter investigativo, que traz informações aprofundadas sobre o tema abordado. Então, aqui nós estamos tratando da reportagem. Então, você tem aqui uma notícia, né, dos pássaros, e aqui você tem uma reportagem. Então, é legal a gente já saber a diferença da notícia e da reportagem. Então, aqui mesmo você percebe que a reportagem também, né, é um texto jornalístico de caráter investigativo e ela traz informações aprofundadas. A notícia, ela não traz tantas informações aprofundadas como tem a reportagem. Então, a reportagem, ela já tem aí um efeito mais complexo, né, com mais informações, com profundidade na notícia. Então, ela se aprofunda na notícia. Então, você tem uma notícia, a reportagem, ela vai até esses fatos e ela consegue, pelos processos de investigatório, se aprofundar e trazer mais informações para o leitor. Então, aqui, ó, diferentemente da notícia, ó, onde o jornalista informa de maneira direta e rápida sobre o acontecimento. Na reportagem, ele levanta questões, faz comentários e apresenta argumentações a partir da investigação feita por ele ou sua equipe. Aí nós temos aqui, ó, eu escolhi essa notícia aqui, ó. É o Jornal da Hora, né? Então aqui você tem Carnaúbeira da Penha, Pernambuco, sexta-feira, 4 de setembro de 2008. Então nós temos a data da publicação dessa reportagem. Então vamos lá. Jornal da Hora, onda de frio faz trecho de rio congelar na Alemanha. Essa é a manchete. Então vamos ver aqui, ó. Aí já começamos aqui. A onda de frio que atinge a Europa congelou nesta sexta-feira um trecho do rio Oder na fronteira da Alemanha com a Polônia. Segundo a agência AP, as baixas temperaturas que já chegaram a 20 graus Celsius impediram, 20 graus Celsius negativos, abaixo de zero, ó, impediram a navegação entre o Mar Báltico e a capital alemã Berlim. Na Polônia, os dados divulgados pelo Ministério do Interior informaram que o frio já matou 78 pessoas desde novembro. Então, lendo novamente, são pequenas, são poucas informações, mas bastante complexas, né? Então, vamos ler novamente. Ó, onda de frio faz trecho de rio congelar na Alemanha. Então, essa é a manchete. Então, vamos direto para o corpo da reportagem. A onda de frio que atinge a Europa congelou nesta sexta-feira um trecho do rio Oder na fronteira da Alemanha com a Polônia. Segundo a agência AP, as baixas temperaturas, que já chegaram a 20 graus Celsius negativos, impediram a navegação entre o Mar Báltico e a capital alemã, Berlim. Na Polônia, os dados divulgados pelo Ministério do Interior informaram que o frio já matou 78 pessoas desde novembro. Então, meus amores, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, essa aqui então, vamos colocar aqui, ó, é a notícia, na verdade a reportagem, né? Mas a gente vai estar usando esses dados aqui para preencher a tabela. Então, no caso aqui, reportagem número 2. Bom, então, voltando para a nossa tabela, eu já disse que eu vou preencher essa aqui para vocês. Então, eu vou pegar aqui os pássaros constroem Singapura em abacateiro e vou preencher essa coluna para ajudar vocês. Então, vamos lá? Qual é o título? Então, aqui, ó. Vamos lá. Pássaros. Deixa a professora só colocar mais uma folhinha embaixo para ficar melhor para a professora escrever. Então, pássaros
constrói aqui tem uma aspa, Singapura, em abacateiro. Dá uma espremidinha aqui, que tem espaço pequeno aqui. Aí, gente, se vocês vão retornarem a notícia do pássaro, nós percebemos que não há o subtítulo, só tem o título. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer um tracinho, que não tem. Vamos dar para a data. A data, nós temos aqui, ó, o estado de São Paulo, 29 de março de 1998. Então, vamos lá. A data, 29/3 de março de 1998. A autoria da notícia, quer dizer, quem escreveu, né? Quem foi o autor? No caso aqui, a autora aqui nós temos Gláucia Leal. Então, quem escreveu essa notícia? Gláucia Leal. Então, vamos lá. Gláucia Leal. Tudo maiúsculo, que é substantivo próprio. Possui fotografias? Sim, né, meus queridos? A fotografia aqui da casinha dos Joões de Barro, né? Então, possui fotografias? Sim. E, continuando aqui, qual é o... Agora começa a ficar... Tem que tomar mais cuidado, tá bom? Qual é o fato noticiado? Então, o fato noticiado é que nós temos aqui os Joões de Barro, né? Uma família de Joões de Barro que está construindo suas casinhas nos galhos de um abacateiro. Então, assim, como a gente tem pouco espaço, a gente tem que tomar cuidado como a gente explicita isso. Então, vamos lá. Então, na verdade, a gente tem aqui já o título que ajuda bastante, né? Então, o fato noticiado é que família de Joões, 2U, tá, gente? Joões de Barro, vai ficar bem apertadinho. Família de Joões de Barro constroem na verdade, eles constroem dois, né? Vou colocar em número aqui, 2 prédios de 3 andares num abacateiro. Tem que dar uma espremida boa. Olha aqui, vou repetir, ó. Família de Joões de Barro, então vamos fazer um tracinho aqui. Constroem 2 prédios de 3 andares num abacateiro. Esse é o fato noticiado. Onde ocorreu? Aí tá bem no início aqui, ó, bem no início, ó. Numa metrópole como São Paulo, não são apenas as pessoas que têm problemas de espaço e habitação, as aves também, né? Em um abacateiro de galhos secos, na rua Álvaro Gomes, em Santana, na Zona Norte. Então, onde nós podemos colocar aqui, ó, na rua, ou então a gente pode colocar em Santana, na Zona Norte. Então, vamos simplificar aqui. Então, vamos lá. Onde ocorreu? Então, vamos lá no local. Em Santana, vírgula, na Zona Norte. Ok? Continuando aí, como aconteceu, né? Como aconteceu? Aí nós temos bem no finalzinho aqui, a gente tem aqui, ó. Os pássaros ergueram ainda um terceiro cômodo térreo chamado de salão de festa pelos moradores da região. Mas, na verdade, a pergunta é como aconteceu, né? Então, aqui, vamos lá no começo, ó. As aves também em um abacateiro, né? De galhos secos na rua Álvaro Gomes, em Santana, na Zona Norte, né? Uma família de Joões de Barro está construindo 2 pequenos prédios com 3 andares.
Então, os pássaros ergueram ainda um terceiro cômodo térreo chamado de salão de festas pelos moradores da região. Então, aqui, na verdade, não está explicando muito de como aconteceu. Simplesmente que eles construíram esse prédio num galho seco. Então, a gente, para dar mais informação, nós colocamos assim, ó. Como eles falam aqui, a necessidade de ter um espaço de habitação, né? Eles construíram em um abacateiro de galhos secos. Então, como eles fizeram isso, né? Nós sabemos que eles usam, né, no caso, o barro para construir as suas casinhas, né? Mas como aconteceu? Aconteceu a partir dessa construção, né? Eles fizeram, na verdade, aqui, como eles dizem, os pássaros ergueram ainda um terceiro cômodo, né? Térreo, quer dizer, a gente não tem muito explicado isso de como aconteceu. A gente imagina que a gente já sabe como que os passarinhos fazem as suas casinhas. Mas aqui ele só tá explicando novamente o próprio fato, quer dizer, eles construíram uma casinha num galho seco. Então, a gente vem aqui, meus queridos, olha, como aconteceu. Então, vamos lá. Os pássaros construíram suas casas, né, em galhos secos num abacateiro. Vocês percebem que é uma informação que completa a outra, não é? A gente vai retirando, ó, qual é o fato noticiado? Família de Joões de Barro constrói em 2 prédios de 3 andares num abacateiro. Beleza. Onde aconteceu? Em Santana, na Zona Norte. Como aconteceu? Os pássaros construíram suas casas em galhos secos num abacateiro. Continuando aí. Quem eram os envolvidos? Quem eram os envolvidos? Os Joões de Barro. Quer dizer, nesse caso aqui, nós estamos falando dos passarinhos. Eles foram os envolvidos, foram eles que construíram para poder morar, né? Nós sabemos que são verdadeiros engenheiros da construção, na verdade, galera, é muito legal. E por que ocorreu, né? Por a necessidade, né, de ter a sua própria casinha. Então, por que ocorreu? A necessidade, né? A necessidade de moradia. Não é só as pessoas que precisam de habitação, né? Mas os passarinhos também. Então, a necessidade de terem, né? Dos pássaros terem uma moradia. Né? Não é como a própria notícia ela traz, né? Que, meus queridos, logo no início vocês percebem, olha só, né? Numa metrópole como São Paulo, não são apenas as pessoas que têm problemas de espaço e habitação, as aves também. Por isso que eles fizeram, quando eles falam da necessidade de construir um prédio de 3 andares, né? No caso aqui das casinhas, né? Dos Joões de Barro, muitas vezes não tem espaço suficiente nas cidades, e onde a gente costuma dizer que a cidade cresce para cima. Esse termo é bastante popular. O que quer dizer isso? Quando fala, nossa, não tem mais para onde crescer, a cidade acaba crescendo para cima. Então, esse termo significa construindo prédios, né? Também é muito conhecido esse termo de os arranha-céus, né? Quer dizer, porque são prédios muito altos, gigantes, que chegam a muitos andares, a mais de 30, 40 andares, e para poder crescer, o crescimento populacional diretamente ligado ao crescimento de moradias, a necessidade de moradias para essas pessoas. E aí nós temos aí os passarinhos também com a necessidade de construírem seus prédios, né? Para poder acomodar toda a família. Meus amores,
Então, agora, essa primeira coluna aqui, então, a professora já preencheu, tá vendo, ó? Então, tá tudo aqui para vocês só compreenderem melhor, né? Copiem a primeira coluna. Então, vamos lá. Não, ó, no caso do título, Pássaros constroem Singapura em abacateiro. Nós temos aqui a data, porque não tem o subtítulo, que é aquele famoso olho que a gente viu a aula passada, né? Nesse caso aqui não tem o olho, tá certo? Só tem o título, a manchete. E aí a data, 29 de março de 1998, a autoria da notícia Gláucia Leal, possui fotografias, daí nós temos o fato, né? A família de Joões de Barro constrói 2 prédios de 3 andares no abacateiro. Onde ocorreu? Em Santana, na Zona Norte. Como aconteceu? Os pássaros construíram suas casas em galhos secos no abacateiro. Quem eram os envolvidos? Os Joões de Barro. Porque ocorreu a necessidade de terem uma moradia. E aí, então, agora, nessa segunda coluna, que é a notícia 2, que é essa aqui da onda de frio, né? Lá na Alemanha. A partir dessa notícia aqui, que vocês vão completar a segunda coluna para a professora e estar enviando para mim, tá bom? Na sexta-feira, né? Amanhã. Então, essa semana, como eu já havia colocado ali no dia de ontem, é uma semana atípica, porque a professora está em reunião hoje, então eu peço o carinho de vocês de assistirem a esse vídeo, preencher essa coluna para a professora, mas só enviar para mim amanhã, tá bom, meus amores? Espero ter contribuído, ajudado nessa atividade da página 144 e cuidado aí com essa fileirinha aqui que nós não vamos preencher, tá bom? Beijo no coração e caprichem aí.